Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Na aula de hoje nós continuamos a tratar das modalidades dos esportes de invasão, que é aqueles que mais vale ressaltar, que é aqueles que nós precisamos ocupar o campo, o espaço do time adversário para chegarmos no objetivo. Como vocês já estão habituados, então, peço que se levantem para nós darmos uma alongada, darmos uma relaxada da musculatura para que nós estejamos melhores para assistir a aula de hoje, beleza? Então, peço lá que quem puder fica em pé, afasta aí a cadeira, o sofá, levanta do sofá, levanta da cama, faz aquele exercício para melhorar a aula, beleza? Então vamos lá, mexe os braços, relaxa, isso, estica, vale lá, vamos fazer igual quando a gente acorda, né? Dá aquela espreguiçada, isso, olha aí, ó. Vamos trabalhar a nossa musculatura. Sei que a gente acaba ficando muito tempo parado, né? Como nós precisamos ficar em casa, então quem pode fica em casa, então vamos fazer esses alongamentos. Tranquilo? Roda o tronco. Olha aí, ó. Aproveitando já que estamos rodando o tronco, vamos puxar o nosso braço lá à frente. Então, ó, segura com a mão e palma da mão para cima, segura. Vamos trocar o nosso braço, mesmo estilo, palma da mão voltada para cima, o outro braço de apoio segurando. Legal, vamos lá, volta para os ombros, gira eles à frente, gira eles atrás, olha aí que beleza. Rodamos o tronco novamente. Isso, e vamos lá para os nossos dedos. Nossos dedos que estão sendo muito usados nessas aulas, né? Então as nossas respostas, as nossas questionários que são respondidos lá no Classroom devem ser respondidos por celular ou computador, então a gente usa muito os dedos. Então vamos exercitá-los também. Olha aí, ó. Vamos aproveitar, já mexe o pescoço também lá, para um lado, o outro. Legal. Tranquilo? Então já demos uma animada, aquele up legal para nós estarmos trabalhando a aula de hoje. Então a aula de hoje vai ser uma modalidade pouco difundida no Brasil, então alguns de vocês já conhecem, outros ouviram falar, alguns, quem sabe, já acabaram até praticando essa modalidade, seja em algum clube e na escola mesmo. Então a modalidade de hoje é... Quem consegue me dizer que modalidade é esta, olhando estas imagens? Então, nós temos algumas imagens aqui que retratam esta modalidade, seja ela em ambiente competitivo, seja ela em ambiente escolar, por assim dizer. Então, temos algumas imagens que retratam esse esporte. Podemos ver que, além do jogador, ele também usa um acessório. Ele usa um acessório para fazer essas jogadas. Então esse acessório, nós podemos ver, é um taco, então ele é o item obrigatório para essa modalidade que será trabalhada na aula de hoje. Então, como eu já falei, competições, e no meio aqui tem algumas imagens desta modalidade sendo trabalhada em ambiente escolar. Então, para aqueles que já olhando essas imagens, vocês conseguem me dizer que modalidade, que esporte é esse? Alguém se arrisca? Que modalidade que é então? É o hóquei sobre grama, isso mesmo. A modalidade que nós estaremos trabalhando hoje é o hóquei sobre grama. Ele é jogado então sobre a grama mesmo, a grama hoje utilizada é uma grama sintética para dar mais agilidade no jogo. Então, para o jogo tornar-se mais rápido, mais dinâmico, eles utilizam a grama sintética que nós podemos verificar nessa imagem que está aqui. Então é um esporte muito antigo. O hóquei sobre grama é o primeiro esporte de taco que se tem registro. Se vocês voltarem lá nas aulas de história, vamos relembrar nas aulas de história? Que é como que nós fazemos para retratar o que era trabalhado, vivenciado na época. Então ele é um esporte
que se tem registro de 2.000 anos antes de Cristo. Então ele tem alguns registros que remotam a 2.000 anos antes de Cristo. Como que eles sabem que esse esporte foi praticado 2.000 anos antes de Cristo? Através do quê? Pinturas, isso mesmo. Então, os historiadores descobrem essas pinturas, vão lá, fazem seus estudos em cima dessas pinturas e através de tecnologias e estudos, eles conseguem estimar o período que essa modalidade foi praticada. Então, através de pinturas que existem nas cavernas, essas pinturas que são chamadas, linkando com história, de pinturas rupestres, eles conseguem estimar que essa modalidade foi jogada, foi praticada neste período. Então, desde 2.000 anos antes de Cristo até o período que nós temos aqui, 1852, a modalidade foi praticada. Só a partir de 1852, então, que as regras desse esporte foram escritas. Então, nós temos esse longo período de prática da modalidade, mas sem que houvesse regras escritas para se competir, né? Então, a partir de 1852, então, o esporte pode ser difundido a nível mundial. Então, vários países, várias localidades podem estar praticando esse esporte, porque nós temos regras escritas. Então, essas regras homologam e formalizam o esporte. Para formalizar melhor, ainda deixar o esporte mais divulgado e reconhecido, precisa existir uma entidade a nível mundial que regulamenta esse esporte. No hóquei sobre grama não é diferente, então temos a FIH, que é a Federação Internacional de Hóquei sobre Grama. Ela regulamenta o hóquei a nível mundial. Então ela é uma entidade criada em 1924 e logo 4 anos após, o hóquei sobre grama já torna-se uma modalidade olímpica. Então ele é disputado nas Olimpíadas. Que acompanhou as Olimpíadas aí em 2016 no Brasil, essa foi a modalidade que foi disputada no Brasil. Inclusive a imagem aqui do lado é das Olimpíadas do Brasil em 2016. No Brasil nós também temos essa modalidade, que é o hóquei sobre grama, e temos a entidade que regulamenta a modalidade, que é a CBHG, Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama. Então, essas entidades do desporto regulamentam as modalidades, como nós já víamos falando nas aulas anteriores. Tranquilo, então? A questão do histórico da modalidade. Saindo do histórico, então, vamos tratar um pouco sobre o esporte. Então, nessa imagem aqui que nós temos, essa animação, esse GIF, temos uma jogada do hóquei sobre grama. Então, dá para vocês terem uma ideia de como que funciona. Ele é parecido com o futebol, parecido com o futsal, tipo, existem dribles, existem passes, existe a formação tática. A única coisa que não pode é o quê? Utilizar dos pés ou das mãos, como o handball, que utilizava as mãos, o futsal, o futebol que usa as pernas. No hóquei, nós temos que usar obrigatoriamente aquele taco. Então, aquele taco que vai ser essencial para a modalidade. Sem ele, não existiria o hóquei sobre grama. Então, toda e qualquer movimentação da bola deve ser feita com o taco. A bola nunca pode tocar o corpo do jogador. Inclusive, também em disputas de bola, um taco nunca pode bater no taco do adversário. Então, os tacos não se batem, somente na bola. Tranquilo? Então, aqui tem esta imagem. Bora para o quiz, então? Já falamos um pouco sobre o hóquei. Vamos fazer aquele exercício para dar a fixação ao conteúdo. Então, para melhor assimilação, vamos para a nossa perguntinha da aula. Então, pega seu caderno lá, faz a anotação, já colocou a data de hoje, já colocou o tema da aula. Logo abaixo, vamos colocar este exercício. Que exercício é esse? Então, falamos sobre as entidades e sobre o histórico do hóquei. Vamos fazer um exercício sobre a entidade. Então, qual entidade regulamenta o hóquei sobre grama no Brasil? Então, vai ser a entidade que vai regulamentar o hóquei. Aqui temos algumas entidades. Letra A, CBF. Letra B, CBV. Letra C, CBHD. E a letra D, CBHG. Então, vamos voltar, reler a questão e analisar qual entidade vai regulamentar o hóquei sobre grama no Brasil. Lembre-se, no Brasil.
Então, dessas 4 entidades, uma delas vai regulamentar a modalidade de hóquei sobre grama no Brasil. Para isso, vocês vão ter um tempinho, daqui a pouquinho nós voltamos com a correção, beleza?
Voltando então, pessoal, para a nossa correção da atividade. Então tínhamos tem algumas entidades aqui, é claro, e nós queremos saber o quê? Qual dessas entidades vai regulamentar o hóquei sobre grama? Acertou quem respondeu a letra D, isso mesmo. Então, a entidade que regulamenta o hóquei sobre grama no Brasil é a CBHG, Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama. A CBF existe? Claro que existe, nós sabemos que é a CBF, né? A CBF nós já vimos nas aulas anteriores, é a entidade que regulamenta o futebol. A CBV também existe, é a entidade que regulamenta o voleibol, Confederação Brasileira de Vôlei. E a letra D nós também sabemos que existe, que é a CBHD, só que ela vai regulamentar o handball. Então são 4 entidades distintas que regulamentam esportes distintos também. Então, especificamente hoje o hóquei sobre grama é a CBHG. Então vamos entrando na modalidade de hóquei sobre grama, agora nós temos o quê? Vamos conhecer o espaço usado para essa modalidade. Que espaço é esse? Então é um campo, existe um campo demarcado e existe também a trave. Então a trave assemelha-se bastante à trave de futsal, inclusive tem uma modalidade de hóquei que é disputado, que é o hóquei indoor, ele é disputado no mesmo espaço do futsal. Então na escola fica fácil de nós praticarmos o hóquei sobre grama, por quê? Todas as escolas, a grande maioria das escolas, possuem uma quadra, né? Então nessa quadra já existem as marcações, o que facilita muito a prática do hóquei também. Então nós podemos estar praticando o hóquei sobre grama na quadra da escola que nós temos. Mas não temos a quadra, mas podemos ter um campo. Então se nós temos um campo, existe a trave, o hóquei sobre grama pode ser praticado nesse espaço também. Então, além do hóquei sobre grama, existe o hóquei indoor, que é praticado em quadra. Mas hoje, especificamente falando do hóquei sobre grama. Então possui um campo de 91,4 metros de comprimento e 55 centímetros de largura. Nele existem algumas marcações específicas, por exemplo, a área aqui, essa área é usada o quê? Toda e qualquer finalização deve ser feita dentro dessa área. Então eu não posso, por exemplo, no meu campo de defesa, fazer um arremate a gol. Isso não pode. Então existe o espaço específico para finalização. Então somente dentro da área que eu posso estar fazendo a finalização a gol. Também existe a marca do pênalti, que se assemelha bastante às outras modalidades que nós já vimos. Então, além dessas marcações, temos a trave. Então, a trave tem 3,66 metros de largura e 2,14 metros de altura. Ela também, a rede dela é muito resistente, ela tem que ser bastante resistente porque a bola de hóquei é bola pequena, então ela tem que ser bem entrelaçada e bastante resistente porque a bolinha pega uma velocidade grande. Além da rede, existem sensores na rede também, em competições oficiais. Para que servem esses sensores? Como a bola é pequena, às vezes os jogadores mesmo ou a torcida não conseguem perceber a movimentação da bolinha. Existindo um sensor, vai ter um barulho sonoro de luz que vai acender quando ocorrer um gol. Então fica fácil para quem está acompanhando a modalidade saber que foi gol. Então existe essa tecnologia utilizada no esporte também. Então está aqui o campo e a trave do hóquei sobre grama. Como que é o time de hóquei, então? Como que é a formação? Como vocês viram, o campo tem 91 metros, então ele é bastante parecido com o campo de futebol, né? Inclusive, o número de jogadores é o mesmo. Então nós temos 11 jogadores no futebol, no hóquei sobre grama também nós temos 11 jogadores. Então são 11 jogadores, 5 reservas dessa formação da equipe, e eles vão jogar durante o quê? Eles vão ter 4 períodos, o jogo tem 4 períodos de 15 minutos cada um. Então somando todos, então nós temos 1 hora de duração da partida, né? Então são 4 períodos de 15 minutos. Existem 2 árbitros que vão estar mediando essa competição, cada árbitro cuida de uma metade do campo. Então existem essa questão da arbitragem. Aqui, nesta imagem ao lado, nós podemos ver o quê? Uma formação inicial da equipe. Então existem o goleiro e as outras posições que estão distribuídas dentro do campo. Então é a formação inicial para dar início ao jogo, ao esporte de
hóquei sobre grama. Por falar em goleiro, o goleiro é uma posição que diferencia-se das outras, por quê? Além como vocês viram nas imagens anteriores, os jogadores têm uma vestimenta, um uniforme parecido com os outros esportes. O goleiro tem toda uma vestimenta especial para poder jogar. Ele vai ter capacete, ele tem caneleira, ele tem protetor para as mãos. O calção dele é revestido de espuma para amortecer todo e qualquer impacto da bolinha. Então, como é uma bolinha pequena, ela pega bastante velocidade, para salvaguardar a integridade física do goleiro, ele tem toda essa vestimenta. Então, capacete, enchimento das roupas para proteger ele dessas bolinhas. Como ele está exposto bastante no gol, né, ele fica exposto lá, toda e qualquer rebatida pode que ocasione alguma lesão nele. Então, para não ter problema, ele utiliza essas proteções. Aqui tem o outro equipamento essencial no jogo, que é o taco. Então, o taco ele vai estar sendo usado pelos atletas para jogar. Ele pode ter o quê? 95 centímetros de altura e o seu peso varia de 350 a 370 gramas. Mas a entidade do hóquei permite que o atleta utilize outros estilos de taco. Então, ele pode ser maior, menor, dependendo da escolha do atleta. Então, cada atleta ele tem essa liberdade de escolha do taco que ele vai estar utilizando. Pode ser mais leve, mais pesado, menor, maior. Então, dependendo do tamanho do atleta e da facilidade que ele tem, ele pode estar escolhendo um taco. E aqui embaixo nós temos a bolinha. A bolinha é bem pequena, ela tem 3 centímetros de diâmetro, então toda ela mede 3 centímetros e seu peso varia de 156 a 163 gramas. Então é uma bola bem pequena. Vale destacar, voltando aqui no taco, que ele não é um taco reto. Ele não é igual um taco que nós utilizamos, por exemplo, para jogar o Betis, né? Que é um jogo bastante conhecido, que é o Betis. Então ele é um taco diferente, ele tem essa curvatura aqui. Então essa curvatura também é necessária para que facilite o deslocamento, o passe com a bolinha. Tranquilo? Então, ó, o taco ele tem essa curvatura característica do taco do hóquei. Então aqui falamos dos equipamentos e das vestimentas dos atletas, exclusivamente do goleiro, né? Os outros atletas utilizam uniforme padrão de jogo. Aqui temos as técnicas utilizadas para bater na bolinha. Então são basicamente 3 estilos de passe, 3 estilos que o atleta utiliza para passar a bola. O primeiro deles o que é? É o push. É o golpe mais frequente usado para distâncias curtas. Então, se eu vou dar um passe curto, eu uso o push, que é um passe curto. Então, o que eu tenho que fazer? O taco está sendo demonstrado aqui ao lado. Então, nessa animação, nós vemos um passe chamado push. Push pass. Do inglês ali, então, é o nosso push, que é um passe de push. Nesse estilo aqui. Já o hit, que é o push hit, é uma batida mais forte. Então, nós utilizamos o push para passes curtos e o push hit para distâncias mais longas. Então, são 2 estilos distintos de passe. Então, o push é mais alto e o push hit eu tenho que baixar o meu corpo. Então, geralmente no jogo de hóquei, os atletas, quando vão passar ou finalizar a gol, eles baixam bastante. Eles ficam, quanto mais baixo ele conseguir ficar, mais rente ao solo, ali, ao chão, ao piso ali, à grama utilizada, melhor vai ser, mais preciso vai ser o passe dele ou a finalização a gol. Então existem essas variações de estilos. Mais alto é o push, mais baixo push hit e vai ter um outro que vai ser retratado aqui, que é o drag flick. Esse é um outro estilo de passe, além de ser passe, é a finalização a gol. Então a finalização que eles mais utilizam para bolinha a gol é o drag flick. Ele é uma variação do push, só que nesse caso o atleta tem que baixar bastante. Como nós podemos ver nessa imagem aqui, ele está utilizando o drag flick para fazer finalização ao gol. Então pode ver que a cintura dele baixou bastante em relação ao chão.
Nesse daqui, as lutas utilizam bastante, que vai ser um tema que nós vamos estar trabalhando no próximo trimestre, que são lutas também. Então, ele baixa o quê? O centro de gravidade. O centro de gravidade das pessoas concentra-se na região pélvica, na região da cintura. Então, quanto mais baixo ele baixa esse centro de gravidade, maior a estabilidade dele. Então, para facilitar e dar mais força ao passe, ele utiliza esse estilo aqui, que é o drag flick. Tranquilo? Então, temos os três estilos de passe. O push hit e o drag flick. São esses três principais estilos de passe utilizados no hóquei sobre grama. Além de ser um passe, pode ser utilizado como passe, ele é o principal golpe usado para fazer a bola ir ao gol, para tentar alcançar o objetivo do jogo, que é fazer o gol, é claro. Bora pro quiz então? Já falamos sobre o esporte, vamos agora fazer aquele exercício para assimilação do conteúdo. Qual que é o exercício de agora? Bora lá então, quiz time. Vamos falar sobre os golpes usados. Então acabamos de falar sobre os golpes para a fixação desse conteúdo. Vamos lá. Quais os principais golpes usados no hóquei sobre grama? Quais golpes que são esses? Letra A, backhand, forehand e lob. Letra B, drag flick, push e hit. Letra C, chute, arremesso e cabeceio. E a letra D, drag flick, forehand e chute. Então, releiam a questão, presta atenção nas nomenclaturas, sei que são nomes que derivam do inglês, então às vezes dificultam um pouquinho ali, mas é tranquilo. Se voltar a reler, vai eliminando as que você sabe que não tem relação nenhuma com essa modalidade. Daqui a pouquinho nós voltamos com a correção.
Bora, galera, então, voltando para a nossa correção. Espero que vocês tenham realizado a atividade e que vocês tenham acertado também. Então, vamos lá para a correção do exercício, que fala sobre os golpes utilizados no hóquei sobre grama. Então, vale ressaltar, estamos falando de hóquei sobre grama, não de outras modalidades. Então, acertou aqui quem respondeu a letra B. Perfeito. A letra B fala exatamente dos principais golpes usados no hóquei sobre grama, que é o drag flick, push e hit. Tá, mas e essas outras nomenclaturas, esses outros golpes? Eles existem sim. Por exemplo, aqui, ó, vocês já viram nos esportes com rede lá com a professora Vânia que existe o back, o for e o lob em modalidades, por exemplo, do tênis de mesa, do badminton. Então existem esses golpes. Chute, arremesso e cabeceio. Chute, arremesso e cabeceio diz respeito ao quê? Ao futebol, ao futsal, que existem esses fundamentos aqui. O drag flick, forehand e chute existem, mas só que nós estamos tratando de hóquei sobre grama. Então aqui pegou o forehand, já não é do hóquei sobre grama, muito menos o chute, né, que é de outra modalidade. Então, especificamente do hóquei sobre grama, temos o quê? Drag flick, push e hit. Dando continuidade, então, ao hóquei sobre grama, temos o quê? O corner curto. O que vem a ser o corner curto? Então, se nós voltássemos lá no campo de hóquei, nós temos o quê? Temos a área e atrás dela tem uma outra marcação. Então, para que existe isso? Caso aconteça uma falta dentro desse espaço entre a primeira e a segunda marcação, essa falta é cobrada com um corner curto. E se existir uma outra falta além dessa linha que é parecida com um pontilhado, é o corner longo. Então tem o corner curto e o corner longo. A cobrança delas é parecida, a dinâmica é a mesma. O que precisa fazer então para se cobrar um corner curto? A equipe atacante, a equipe que sofreu a falta, está representada na primeira imagem aqui pelos círculos azuis. Então a equipe azul se posiciona fora da área. A equipe azul se posiciona fora da área. Um jogador, aquele jogador que vai fazer a cobrança da falta, se posiciona atrás da linha de fundo. Então, a linha de fundo é comum a esses esportes, tipo ao futebol, ao handebol, ao basquete. Então, a linha de fundo é comum. Um desses jogadores se posiciona atrás da linha de fundo e os jogadores de defesa precisam estar todos também atrás da linha de fundo. Aqui nessa imagem está representado o quê? Eles estão dentro do gol. Por que eles estão dentro do gol? Caso a cobrança seja rápida, eles podem defender o chute, a rebatida que é dada ao gol. Então, eles estão posicionados dentro do gol. A dinâmica é a seguinte: o jogador do ataque vai cobrar o corner para um dos jogadores de ataque, que precisa obrigatoriamente passar para um segundo jogador. Então, a cobrança, quem recebe passa para um segundo jogador, que aí pode ir para o gol. Então eu posso, depois do segundo passe, eu posso ir em direção ao gol. Nisso o quê? A partir do momento que a bolinha sai desse jogador que cobra, a defesa pode ir para cima do ataque. Então eles podem ir evitar o gol. Então a ideia deles não é ficar parado no gol. A partir do momento que é cobrado, eles saem na marcação. Entenderam? Então, cobra-se, dá um segundo passe, a partir desse segundo passe eu posso finalizar a gol. Não necessariamente eu preciso finalizar a gol, eu posso trocar mais passes. E nisso a defesa já saiu na marcação dos atletas que estão no ataque. Não posso esperar também ficar parado lá esperando que a equipe adversária avance, né? Então, a necessidade dessa dinâmica. Vai ficar nesse estilo dessa imagem que tenta retratar um corner curto. Então lá, aqui finalizou a gol, então os atletas estavam parados, houve a cobrança e a equipe chegou para marcar o gol. Então ali é posicionamento atrás da linha de fundo, avanço para tentar evitar o gol. Neste caso aqui, foi feliz a equipe de ataque que conseguiu finalizar a gol. Na questão de regras, agora especificamente do hóquei sobre grama. Já havia falado aqui algumas situações, então é determinantemente proibido contato físico, então no hóquei sobre grama não existe contato físico, inclusive também não posso
estar utilizando o taco para bater no adversário, nem taco bater no taco. Então, sempre evitando, mantendo uma certa distância. Então, bora lá primeiro o que fala. Os gols. Os gols só podem ser marcados dentro da área de arremate, que eu já havia falado para vocês. É proibido bater na bola quando ela estiver acima do ombro. Ou seja, então eu não posso levantar o taco muito alto. Então, o taco tem que ser mantido sempre do ombro para baixo. Nunca o taco pode ser elevado acima do ombro. Então, o taco sempre baixo. E tomar cuidado bastante, por quê? Nunca ninguém presta atenção em quem está atrás da gente, né? Então, se eu levantar muito alto, aí pode acontecer. Um outro atleta está vindo me marcar e eu acabar acertando ele, né? Então, por isso eu tenho que tomar esse cuidado. O taco sempre da linha do ombro para baixo. Então, taco baixo. Essa é a vantagem de eu jogar mais agachado, né? Mais baixo. Então, quanto mais baixo tiver, melhor vai ser a condução e a dirigibilidade que eu vou ter com a bolinha. Também é proibido jogar a bolinha do adversário, então se eu estou sendo marcado de livre e intencionalmente eu pegar e jogar a bolinha no meu adversário, isso não pode, isso é proibido. Então, sempre eu procuro evitar o contato da bolinha no meu adversário. E toda falta que ocorre dentro daquela área é considerado pênalti, parecido com os esportes que nós amplamente conhecemos, que é o futebol e o futsal, né? Então, falta dentro daquela região é considerado pênalti. Aqui temos as advertências do hóquei sobre grama. Vale ressaltar que é muito engraçado, os cartões no hóquei sobre grama, eles têm esse formato, essa forma geométrica. Então, eles têm essa cor e têm essa forma. Então, sempre que um árbitro for penalizar um atleta, ele vai utilizar o quê? Cartão verde, que é o quê? Que forma geométrica é essa? Matemática, hein? Bora lá? Então, é o triângulo. Segunda penalidade é o quê? Amarelo, que é um retângulo. Então, temos um retângulo, dois lados iguais e dois lados diferentes. Isso aí forma um retângulo. Cartão amarelo. O que é o cartão amarelo? Vai suspender o atleta por 5 minutos, no mínimo. Isso quer dizer o quê? Dependendo da gravidade da falta, o árbitro pode interpretar, não, mas foi uma falta mais grave, vamos penalizar ele com 7 minutos? Pode, não tem problema algum. Então, no mínimo, o cartão amarelo, que é o retângulo, penaliza por 5 minutos. Pode ser mais? Pode, sem problema algum. Aí vai depender do entendimento do árbitro, sobre aquela falta. Aí depende do árbitro. E o círculo, que é o último cartão, que é o cartão vermelho, que expulsa o atleta de jogo. Então, temos os 3 formatos, as 3 formas geométricas, nas 3 cores que são as punições dos atletas de hóquei sobre grama. Entendido? Isso daqui são as regras básicas para nós podermos estar praticando o hóquei em vários ambientes, seja ele ambiente escolar, seja ele ambiente competitivo ou até mesmo de recreação com os nossos amigos, com os nossos colegas, onde a gente está morando. Então aqui tem, voltando àquele principal passe, temos a seleção argentina, inclusive vale ressaltar que a seleção argentina é uma equipe muito forte de hóquei sobre grama, então eles são detentores de várias medalhas olímpicas, campeões mundiais também, então a seleção argentina. Tanto masculina quanto feminina, eles são muito fortes. Aqui temos um drag flick, que é a finalização a gol, com êxito com gol da equipe argentina. Pode ver as vestimentas do goleiro lá, que ele tem toda uma vestimenta diferente do atleta que está jogando na linha, que está jogando dentro do campo. Então, ele tem toda aquela proteção. Aqui, um gol da atleta argentina. Bora para o quiz, então? Falamos sobre o esporte, falamos sobre regras, falamos sobre conceitos do esporte, contextualizamos ele, falamos sobre a história. Bora fazer um exercício para a fixação do conteúdo? Qual que é essa perguntinha? Primeira lá, fala sobre punições. Então agora nós vamos falar sobre os estilos de punição que o atleta está sujeito a levar. Então vamos lá. Quais são as formas de punição, cartões, que podem ser aplicados aos jogadores de hóquei sobre grama? Então são os cartões, as punições que esses atletas podem estar sofrendo. Que cartões são esses? Letra A, amarelo e vermelho. Letra B, verde, azul e vermelho. Letra C,
amarelo, azul e vermelho. Letra D, verde, amarelo e vermelho. Então, falamos dos cartões, então das punições, das regras. Agora nós queremos saber quais cartões que são utilizados para punição aos atletas no esporte de hóquei sobre grama. Releio com calma a questão, elimine as que vocês acreditam que não são, daqui a pouquinho nós voltamos para a correção, dentro do tempo que vocês vão ter para realizar essa atividade. E aí, galera, voltando para a nossa correção da atividade que nós tínhamos deixado para vocês fazer. Fala sobre punições que os atletas estão sujeitos no jogo de hóquei sobre grama. Acertou quem respondeu a letra D. Isso mesmo, perfeito. A letra D que fala sobre as punições que os atletas estão sujeitos no hóquei sobre grama. Então,
existem cartões que podem ser utilizados em outras modalidades esportivas, mas não especificamente no hóquei sobre grama. Então, cartões é verde, amarelo e vermelho. Lembre-se que eles têm aquelas formas geométricas que nós colocamos anteriormente. Então, eles têm aquelas formas, mas também têm essas cores que representam a punição, que fica fácil para outros atletas que estão longe visualizar e a torcida também ver que punição aquele atleta está sofrendo. Então, pessoal, fechando a nossa aula de hoje, que tratamos sobre hóquei sobre grama, veio aquela pergunta, aquela dúvida. Ah, tá, mas como que nós vamos praticar o hóquei sobre grama se nós não temos taco? Aí vamos deixar aquela dicasinha tranquila que vocês podem estar adaptando, conversando com o professor de vocês da escola, para você estar confeccionando esse material. Então, um taco de hóquei sobre grama fica fácil fazer, nós podemos utilizar o quê? Canos de PVC, com aquela curva. Tem uma curva que é mais longa, essa curva pode ser adaptada para caracterizar um taco de hóquei sobre grama. Então pode ser um cano, pode ser um cabo de vassoura mesmo, diminuir o tamanho, é claro, sempre é aconselhável o quê? Fazer a medição, pega na altura da cintura do aluno, da cintura até o chão, você tem um tamanho ideal de taco. Então aí no final só finaliza com a curva. Então pode ser usado infinitos materiais. Aí com você conversando com o seu professor, conversando com a sua professora aí na sua escola, quando retornar às aulas, vocês podem estar adaptando esses materiais para jogar o hóquei. Então nós temos a quadra, temos campo nas escolas, então fica fácil fazer a adaptação. A trave, nós usamos a trave de futsal, então a grande maioria das escolas tem uma trave de futsal, tem um campinho, tem uma trave lá, então pode ser usada essa trave para estar se jogando. A bolinha é tranquilo, pode ser usada uma bolinha de borracha, uma bolinha comprada em pet shop, que são aquelas bolinhas que os cachorros brincam, também ela pode estar sendo utilizada para se jogar o hóquei sobre grama. Eu sei que a dinâmica do esporte é bem interessante, então vale a pena estar praticando esse esporte na escola. Fechando então, o hóquei sobre grama também é um esporte de invasão, que é aqueles esportes que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Estão aqui elencados os esportes que já foram trabalhados, então todos esses esportes que estão aqui são esportes de invasão. Vale ressaltar esses esportes de invasão, eu sei que está maçante, está repetitivo, mas para vocês fixarem bem, então esportes de invasão, aqueles que eu preciso ocupar o espaço do adversário. Tínhamos primeiramente os esportes de rede, que tem a rede, então cada time defende o seu espaço. Os esportes de invasão, cada time além de defender o seu espaço, tem que ocupar o espaço do time adversário. Fechamos então hoje a nossa aula sobre hóquei sobre grama. Aqui ainda tem alguns links que direcionam vocês a alguns vídeos que falam sobre o hóquei, então é interessante você estar sempre procurando um conhecimento além do deixado na aula. Então vocês procuram lá nos vários sites sobre o esporte. Recomendo também os sites das entidades que regulamentam esse esporte. Então no site da Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama também tem bastante material, tem regras, tem imagens, tem vídeos, então além dos vídeos que estão aqui no canal do YouTube. Então vocês procurem lá que vocês vão estar aprendendo um pouco mais sobre o hóquei sobre grama. Assim fechamos a nossa aula de hoje, pessoal. Agradeço, espero que vocês estejam bem, que quando retornar às aulas vocês estejam praticando o esporte hóquei sobre grama na escola. Pode ser na grama, pode ser na quadra, pode ser no espaço que você estiver. Valeu, agradeço a atenção, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.